te prendeu. Histórias de UFOs e tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. Eu sou o dono do canal do Edneu, onde o mistério é o que prendeu. Lá fora, o céu estrelado, Edneu tá online, o mistério é contado no canal de ufologia. A busca começa, Edneu vai direto ao ponto que nos interessa. Olá pessoal, ainda bem que eu consegui chegar aqui nas minhas visitações aí final de semana, né? Onde eu procuro aqui estar perto aqui da natureza para poder curtir um pouquinho a vida. É curtir esse mundo maravilhoso que a gente tem o privilégio de estar aqui na nossa existência. E é tão importante a gente sentir esse valor da vida, né? Do tempo da vida e aproveitar o máximo possível. Interessante que eu estou chegando aqui numa proposta muito bacana aqui, iniciando esse ano. E eu estou com grandes planos aí para esse 2025, onde eu vou fazer uma articulação bem sistemática em todo o meu procedimento daqui para frente, nas nossas lives, nos nossos vídeos, né? No sentido de ver se eu consigo elevar um pouquinho a temperatura da audiência. E eu tenho certeza que eu tenho um grande propósito esse ano. Inclusive, uma das coisas que eu estou procurando já fazer um pré-lançamento é o meu 4º volume da minha quadrilogia, que está saindo por volta de março, mais ou menos. A ideia é que a partir de março eu já tenho até o material pronto, né? Que ele foi escrito junto com a trilogia, e eu lancei o caso a trilogia no sentido de ficar muito dispendioso ter que lançar 4 livros de uma vez. Principalmente que eu sou um autor também desconhecido, só sou conhecido pela galera aqui da ufologia, mas enfim, o fundamento de todo esse trabalho que eu tenho efetuado, eu decidi colocar desde 2008, né, onde eu decidi fazer esse livro. E no momento ele foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia escrevê-lo, porque estaria falando de experiências pessoais, e esse foi o meu intuito, né? Eu conversar, então, inclusive até aqui aproveitando, eu tenho até um número aqui que eu acabei agora à tarde indo entregar umas reservas, né, que as pessoas fizeram, e eu acabei indo entregar. Então eu passei nesse parque aqui para poder bater um papinho aqui com vocês e deixar o meu registro. Então eu acabei deixando aqui um outro, que é o número 2, que é a caixa preta dos discos voadores, que praticamente é nesse número aqui, no número 2, é onde que realmente começa todo o meu relato de todas as experiências que eu pude vivenciar durante a minha vida, onde ela inicia em 1970, tá? E a minha intenção daqui para frente, durante esse ano, é pegar todo o conteúdo que eu tenho desse livro e eu começar a passar para todos vocês, né? De princípio, eu gostaria apenas de mostrar que algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas receberam, que eu ainda estou aceitando as reservas. Então é onde hoje eu tirei o dia para poder entregar, entreguei uma remessa grande. E esse livro é interessante, porque ele conta umas histórias fantásticas em torno de coisas que ocorreu, por exemplo, no meu passado. Então, em 1970, que foi a partir daí que eu comecei a notar os fenômenos ufológicos na minha vida. Mas veja bem, gente, na verdade, nesse período, eu não pensava que fosse isso, eu tinha outra ideia da coisa. Apesar que para quem leu o 1º volume e o 2º volume, eles vão ver que eu falo muito sobre a respeito de um contato que desde garoto eu procurava fazer com os extraterrestres, né? Então na minha cabeça, eu ainda muito infantil, garotão ainda, né? Praticamente um pré-adolescente, né? O esquema de 12 anos de idade, 9 anos mais ou menos,
foi quando eu sempre tive um entendimento de que, não em termos de ufologia que nem eu conheço hoje, para vocês entenderem, eu não tinha esse entendimento. Então, na verdade, a minha ideia aqui não é enganar ou fazer pirula em coisas que não ocorreu. Eu estou procurando retratar da forma que naquele momento eu via a coisa, a minha visão. É claro, a minha visão era ainda precária, é completamente diferenciada do que hoje eu penso sobre ufologia. É isso que eu estou procurando passar para vocês. E o que aconteceu? Ela inicia realmente em 1970, mas teve um período aí que andou acontecendo algumas coisas um pouco antes, que justamente eu também retrato conjuntamente a partir desse período. E tem um período anterior a 1970, que foi um período justamente que eu relato sobre na minha adolescência, o que eu fazia quando eu estudava, nas minhas horas de folga, o que eu fazia. Então eu sempre tive na minha mente, uma mente científica, na verdade, né? Eu sempre adorei, por exemplo, a ciência, eu adorava ler muitas histórias em quadrinhos na época, e isso acabava exacerbando um pouquinho a minha imaginação. Então foi assim que começou. Então eu tive acesso na época não existia internet, não existia muito advento moderno, né? Mas existia algo que era comum, que era frequentar bibliotecas, né? Porque livro sempre foi algo muito caro. Até hoje não é muito fácil, né? Adquirir um livro. Então inclusive essa trilogia, só para aproveitando, eu ainda estou aceitando reservas, que seria R$150, tá? Que seria o equivalente a R$50 cada edição, que seria cada volume. São 3 volumes, que eu acho que é um dinheiro de pizza praticamente isso aí, né? Hoje R$50 não dá nem para comprar uma pizza. E uma pizza você come e vai embora. Agora um livro não, um livro está te trazendo relatos, está te trazendo conhecimento. Então eu acho que é um valor bem pequeno para a quantidade de conteúdo que tem nesses livros. E como eu fiz esse pré-lançamento, foi em agosto de 2023, foi quando eu lancei esse livro. Entendeu? Então eu tive que me articular, me organizar, porque eu vi uma impossibilidade de imediato eu conseguir lançar esses três volumes em uma gráfica, pelo fator financeiro, porque acabou ficando muito caro na época, né? Tá muito caro. Então eu decidi que uma forma de eu poder levantar algum recurso foi ou fazer uma vaquinha, que é a minha ideia, que inclusive eu tenho até uma vaquinha já preparada, mas eu não lancei no ar, porque eu nunca gostei muito desse tipo de coisas, de ficar pedindo ajuda, né? Mas eu vejo que, por exemplo, nesse trabalho não tem jeito, se eu não tiver ajuda, não tem como fazer, como realizar, pela complexidade que é. Veja bem, aqui no Brasil, para você lançar um livro já é bastante complexo. Você imagina lançar 3 edições, e eu posso adiantar a todos vocês aqui em primeira mão, para quem está vendo esse vídeo, que na verdade a minha história não termina nesse 3º volume. Existe um 4º volume, é uma pena que eu não tenho ele aqui. Eu tenho até o protótipo dele, ele está pronto, né? Eu só esperei um pouquinho fazer o lançamento dele, porque imagina 4 livros lançando simultaneamente para contar uma história. Porque na verdade, gente, deixa eu explicar uma coisa. Uma trilogia se baseia-se, digamos, em uma história dividida em 3 partes, 4 partes. No meu caso, a minha história ela foi realmente dividida em 4 partes. Porque teve um momento muito especial na minha vida e eu achava muito particular. E eu quis tirar, eu falei, poxa, eu não vou falar sobre isso porque é um negócio muito particular, né? Então o que eu fiz? Eu acabei retirando essa parte no momento que eu estava fazendo a edição desses livros, só que vocês possam entender. Aí, no decorrer do tempo, como já está completando já praticamente quase 6 meses de lançamento, então eu procurei reavaliar tudo isso. E eu comecei a notar que eu poderia agora, no começo do ano, apenas anunciar, digamos, esse 4º volume. Por quê? Porque muitas pessoas já adquiriram essa trilogia, que foi uma forma de eu também, vocês fazerem uma reserva financeira,
né, através de um Pix, que eu estou colocando aí do lado, e através dessa reserva eu tenho recursos para poder colocar isso numa editora, numa gráfica. Então essa é a razão. Eu vou explicar por quê, gente. Porque aqui no Brasil tudo é difícil de se fazer. E o que ocorre? Muitas pessoas falam, poxa, Dineu, por que você não coloca em e-book? Tudo bem, eu posso colocar em e-book, não há problema nenhum. E eu poderia ter uma condição de um valor bem pequenininho para cada pessoa, por exemplo, adquirir esse material em e-book. Mas o que acontece? As editoras que têm porte, que faz esse tipo de trabalho de e-book, eles querem uma recompensa financeira, porque eles não querem pegar o meu livro simplesmente e colocar. Eles querem fazer revisão e eles querem editarem. Isso custa dinheiro. Como tem 3 livros, ficou alto o custo, né? Ficou alto. Então não teve como eu fazer por essa razão. Então eu estou procurando ajuda aqui de algumas pessoas que ficaram de revisar para mim, de uma forma bem na camaradagem, né? Então eu não vou ter custo, para eu poder soltar esse material a contento. Agora, no caso de uma publicação que eu pretendo em breve, vamos ver quando eu vou poder fazer isso, mas digamos que seja mais daqui a um ano, eu possa realmente ter recurso de colocar numa editora, aí sim, aí eu sei que todo o material, já tem algumas pessoas que conhecem, eu já, por exemplo, vendi uma boa parte do material, que eu estou chegando na venda de praticamente quase 60 trilogias. Então 60 dá quase 180 livros, inclusive estou terminando os últimos aí. Então na terceira etapa, que seria a terceira edição, aí não vai ter jeito. Então eu vou ter que colocar isso a um valor agora estimável dentro do que vai valer o livro, entendeu? Porque não dá mais para eu manter esses valores, pelo fato da complexidade e do custo alto de edição. Então é isso que vocês compreendam. Então eu queria pegar um trechinho aqui nessa caixa preta dos discos voadores, para que vocês que estão aí me vendo pela primeira vez, só para entender, são 3 edições aí que faz parte da trilogia, e tem, digamos agora, esse 4º número que ele vai ser lançado oficialmente em março, tá? Então acredito que mais 2 ou 3 meses eu tenho já ele pronto. Só que eu volto a dizer, não dá para lançar agora, porque é muito livro para lançar para eu produzir. Porque eu estou produzindo de forma artesanal, isso dentro do meu estúdio. Então, como ficou muito caro para colocar na editora, eu preferi pegar os valores que eu iria gastar para deixar numa editora. Então eu acabei comprando equipamento para poder realizar esse material dentro do meu próprio negócio, já que eu tenho um estúdio de arte, né? Eu sou artista gráfico. Então para mim não houve problema nenhum eu poder editar esse material, porque já que eu conheço bem o ramo gráfico, só que eu não tenho uma gráfica, concorda? Então isso aí você acaba tendo que recorrer realmente à indústria gráfica para poder realizar esse intento. Então, como aqui nós estamos aqui no final, eu queria aproveitar, gente, eu queria ler o que tem aqui atrás, que eu acho muito interessante. Eu vou trocar o óculos, eu tenho que fazer uma leitura, né? Deixa eu tomar uma aguinha, que eu vou ler algo que está aqui na saída do livro, né? Porque são 3 livros que eu tenho. Essa trilogia, ela é chamada como 50 anos de ufologia, tá? São histórias de 50 anos de ufologia. Então eu começo em 1970, que começa a partir deste livro aqui, tá? E vai chegar até praticamente o 4º número. O 3º número ele termina nas minhas vigílias que eu fiz em 2020, só para que vocês entendam. Então tem uma história ditada de 1970 até 2020. Só que ocorreu no miolinho lá no meio, eu tirei uma parte da história e eu fiz uma edição separada no final, só para que vocês entendam. Então é praticamente uma história que eu parei lá, que era mais complexa, que dava praticamente um livro. Então eu preferi pegar todo aquele assunto que foi a respeito de uma grande viagem consciencial que eu fiz. E é um negócio incrível, sabe? Que eu trago assim
um material incrível a nível de conteúdo, tá? Então, gente, vamos lá. Então, eu estou falando aqui sobre os porquês dos discos voadores, né? Então, eu coloco assim, ó. Embora a nossa comunicação com ETs está além das limitações deste mundo mecanicista, nada impede de ir a campo para buscar as respostas, tirando as dúvidas, mesmo diante da grandiosidade dos mistérios do universo. Então isso aqui é onde está escrito aqui na parte de trás aqui do livro, para que vocês possam entender, tá? Então eu vou procurar fazer uma leitura aproveitando para que vocês possam entender, né? Temos nesse segundo volume parâmetros interessantes para buscar este entendimento sobre os fenômenos ufológicos que ainda estão ocultos na nossa alma, tá? Pela pesquisa ufológica pude delinear novos caminhos, mas nunca pensei que teria resultados tão satisfatórios. A leitura desse volume irá trazer muitos dados para a comprovação do fenômeno OVNI, dando uma visita mais ampla sobre o que eles poderiam ser, o que eles querem conosco. Temos que nos preparar para aceitar que o fenômeno é real e está a todo tempo integrando uma parte importante deste universo casual que enquadra a realidade presente, mesmo que ela ainda esteja embalada em muitos preconceitos. Então, tem aqui um subtítulo que eu coloco o que eu penso da ufologia, tá? Eu vou encerrar aqui, eu vou iniciar daqui a pouquinho para fazer uma segunda parte, tá legal? Então vocês que estão assistindo aí, não percam a segunda parte, que eu acho que vai ser muito interessante. Então eu vou colocar aqui o que eu penso sobre a ufologia, tá legal? Então aguenta a mão aí que eu já estarei voltando. Até mais. É noite lá fora, o céu estrelado. Edneu tá online, o mistério é contado no canal de ufologia. A busca começa, Edneu vai direto ao ponto que nos interessa. Lá parece ninguém sabe explicar. Entre as estrelas o segredo vai estar. Luzes no céu, quem vai acreditar? O Edneu tá aqui pra desvendar. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que prendeu. Histórias de UFOs e tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. O Edneu fala em tom bem sereno, de casos antigos, de casos atuais. Em cada vídeo uma nova visão, Edneu nos leva além da imaginação. Aparece, ninguém sabe explicar. Entre as estrelas o segredo vai estar. Luzes no céu, quem vai acreditar? O Edneu, vamos investigar. Curiosidade tá aí, só precisa enxergar. Entre mundos e estrelas nós vamos achar. Com o Edneu seguimos em frente, do desconhecido uma visão abrangente. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que prendeu. Histórias de UFOs e tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que prendeu. Vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu.